Ela tem um domínio muito fino da linguagem, ela é dessa linhagem de escritoras que se preocupa muito com a forma, né? Esse trabalho minucioso da linguagem, a precisão do estilo, o que faz com que ela tenha um estilo único, um estilo muito próprio e um estilo que muitas vezes se constrói, me parece, em torno da questão do humor, de uma ironia fina, de um sarcasmo que faz com que isso tudo atravesse a literatura da Miriam Campelo, trazendo sempre, me parece, uma perspectiva crítica em relação ao mundo, ao que ela vê e, sobretudo, como ela vê. Autores. Tem gente que acha bobagem conhecer autor. Tudo de bom deles está na obra. Implicantes, ego descomunal, bestas que só. A pessoa física dessas criaturas não vale o esforço. Alguns, sem dúvida, despejaram obscenidade sobre mim, como num terreno baldio à espera deles. Outros me afogaram em perdigotos, tantos que quase me abriguei sobre a marquise próxima. Nem todos tomam banho. Alguns, de tão raivosos, tive que abandoná-los, mal cheguei. Um desconfio que me roubou dinheiro. Pouco, mas servia. Tem também os lamurientos, ressentidos, exigem atenção no braço e pedem sem cessar, bico aberto entre a ferocidade e o lamento. A parada mais dura para o leitor que veja neles uma espécie de Deus. Eu os enxergo como são. Tanto os mais velhos, se envoltos na túnica do nada, como os jovens, quando exibindo seus parágrafos de espuma. Todos começando as frases com o pronome eu. Entre eles, só não encontrei até agora assassinos confessos. Mas quando nessa água múltipla uma frase cintila e o peixe súbito espadana prata, o êxtase me morde, sei que cheguei a uma espécie de fonte. Sou farmacêutica, vivo entre poções, mas literatura é o meu vício. Fã de quem destila tramas, personagens, aproveito todo o lazer que as farmácias me deixam para ler e olhar de perto os criadores dessa gente que nasce do ar e no ar peregrina. Conhecer em carne e osso os pais biológicos de histórias. Leio quando posso e que é sempre. Escritora bissexta, envergonhada, mas nas páginas dos outros me esbaldo e vou fundo, picando a vida no seu leito de rochas. Então essa literatura, tanto os romances quanto os contos, e eu destacaria esse gênero na produção da Miriam Campelo, porque um bom conto não sai do nada, você tem que ter muito domínio para escrever um bom conto, com ritmo, com bons diálogos, com uma situação, né, que trabalha dentro dessa limitação da concisão. E me parece que os contos da Miriam Campelo são irretocáveis, né? Muitos deles, e muitos deles também trabalhando nessa dimensão do humor, da ironia, em que não se deixa de falar do amor, não se deixa falar do desejo, não se deixa de falar do erotismo, mas tudo isso é atravessado por uma perspectiva muito curiosa, que é esse olhar, né, que estranha por meio desse riso, né? Pode ser que não seja uma gargalhada aberta, mas certamente é um riso fino de ironia que tem raízes aí, né, bem importantes na nossa literatura, como o próprio Machado de Assis, o mestre, né, da ironia. Mas a gente tem na prosa da Miriam Campelo, me parece, uma outra vertente que faz, digamos, coloca ela nesse lugar também, né, diferente, especial, importante, que é, digamos, dois registros, né, que a gente poderia destacar. Um, justamente desse viés do humor, e um outro do erotismo, né? Então, a presença do desejo, muitas vezes do interdito, muitas vezes do amor, fora de uma heteronormatividade, vai aparecer com frequência nos escritos da Miriam Campelo. Dito de outra forma, quer dizer, muitas vezes ela vai dizer do desejo entre mulheres, com uma gama muito grande de sentidos, né? Tanto no quesito do interdito, como a sociedade olha ou não olha para isso, quanto do próprio ponto de vista de uma subjetividade feminina, desejando, né, uma outra mulher.
Eu acho que uma coisa que a gente poderia notar com muita nitidez, né, que ficou muito notório, é que a maneira da gente trabalhar com o cânone da própria literatura, no caso brasileira, né, se a gente pensar, vem sendo afetada de uma maneira muito nítida, em função justamente da ampliação desse campo simbólico, né? A gente passa a ler mais autoras mulheres, olhar para trás de modo a enxergar essas lacunas, esses lapsos, essas omissões, esses silêncios e integrar essas vozes, né, a um conjunto maior. Então, é nítida essa forma também alterada da gente passar a compreender essa literatura e, do ponto de vista de quem trabalha em sala de aula, de ensinar, né? Então, eu acho que, por exemplo, para quem está atuando nas pós-graduações, quem está orientando o trabalho, quem está lendo trabalhos, a gente sente nitidamente nesse conjunto, né, a frequência com que autores homens são estudados, que evidentemente é muito maior, se a gente for fazer uma pequena porcentagem muito informal, assim, enfim, eu penso nos últimos 10 anos em que eu estive na pós-graduação, né, em estudos de literatura na UF, o número de bancas que a gente avalia trabalhos sobre autores homens, o número de orientações que a gente faz, isso é muito nítido que há um predomínio, né, de um cânone masculino. Quando isso se altera, as autoras que aparecem, em geral, dando uma rápida olhada em qualquer Lattes, a gente pode ver, são as grandes, né? A própria Clarice, a própria Lígia Fagundes Telles, em algum momento a Ana Carolina Maria de Jesus, em algum momento Conceição Evaristo, aqui e ali Hilda Hilst, né? E aí a gente vai derivando para um outro momento que me parece do contemporâneo, que tem de fato trazido muito interesse dessas novas alunas. E eu sinto nitidamente isso nos últimos anos em relação ao interesse muito grande dos nossos alunos, das nossas alunas, sobre autoras contemporâneas, né? Então, quem estamos lendo que fala a partir do tempo de hoje sobre questões atuais ou do passado, né? Destacaria facilmente, né, muitos trabalhos sobre a prosa da Adriana Lisboa, muitos trabalhos sobre a prosa da Ana Maria Gonçalves, sobre a Conceição Evaristo, sobre Paloma Vidal, e isso tem um eco, né? A gente vai sentindo de fato essa alteração no interesse das pessoas no que elas querem estudar, né? Isso dialoga diretamente com alguma coisa que eu penso aqui, que é a primeira vez que eu ouço falar da Miriam Campelo foi exatamente pela voz, pela mão, pela dica de uma autora que me é próxima no afeto e na leitura, que é a escritora Adriana Lunardi, né? Foi ela que me chamou a atenção para essa autora, não só dedicando um livro a ela, aquilo já ficou uma pulguinha atrás da orelha, como referindo. E há muitos anos atrás eu fui ler pela primeira vez a Miriam Campelo e fiquei muito impressionada com a potência da prosa dessa escritora. E ao mesmo tempo identificando e entendendo que era um nome que não aparecia muito no cenário nacional, se a gente for pensar em número de resenhas, em número de referências, em número de trabalhos, no que os alunos leem, o que a gente faz circular entre os alunos. Então me chamou muita atenção porque a qualidade da prosa da Miriam Campelo é algo inquestionável, né?
Um dos últimos volumes de contos da Miriam Campelo se chama Palavras São para Comer. Acho que isso é uma linda dica para a gente como leitora, né, como leitores, porque as palavras, de fato, né, a linguagem nutre, alimenta, potencializa a nossa maneira de ver o mundo e tem uma imagem bonita aí, né, dessa ideia de devoração e de algo que nos sustenta, né, um ponto de vista de onde ver o mundo. Então, eu diria que é incontornável, né, a leitura da prosa da Miriam Campelo em função dessas questões e de muitas outras que vão aparecendo na literatura dela.